radiografia mostrava uma carência necessária de investimentos em grande monta para a reestruturação física dessas unidades, que por décadas não houvera esse investimento, uma necessidade premente de recuperação física e tecnológica dessas unidades, um déficit significativo de financiamento e uma carência significativa de recursos humanos em várias unidades. Naquela ocasião, nós tínhamos quase 11.200 leitos e tínhamos 1.400 leitos fechados nas unidades, nos 46 hospitais, por falta de recursos humanos. Então, esta era uma radiografia. O montante, na época, importava em 1,1 bilhões da época de recursos necessários à recuperação física, à recuperação tecnológica. E, evidentemente, esses recursos não haviam dentro dos orçamentos do Ministério da Educação na época. Então, este foi o primeiro resultado do projeto do Sistema REUF. A partir daí, então, começaram algumas ações. Havia um recurso destinado por orçamentação junto à Coordenação de Hospitais e Residências, Coordenação Geral dos Hospitais, no montante de 65 milhões, que era a parte que fazia a contrapartida do recurso interministerial do Ministério da Educação no programa de reestruturação dos hospitais universitários com o projeto de hospitais de ensino, do qual havia uma contrapartida em valor significativo no Ministério da Saúde. Rapidamente, esse montante de 65 milhões saltou para 96, 150 milhões, 250 milhões, e foi com que o Ministério da Saúde iniciou, o Ministério da Educação iniciou uma pequena reestruturação dos hospitais universitários. Vamos passar ao próximo. Então, isso começa a dar curso a uma série de movimentos dentro do projeto REUF, na necessidade da reestruturação, onde nós atuamos na reestruturação física, no financiamento com algum aporte de custeio livre nos hospitais, na reestruturação tecnológica e no modelo de gestão. E fizemos um levantamento de quais seriam as necessidades de recursos humanos numa proposta emergencial, e chegamos a um número de 7.687 necessidades de contratação temporária da União, que foram levadas ao Ministério do Planejamento para que se evitasse a continuidade de fechamento de leitos nos hospitais. Infelizmente, naquele momento, o ministro Paulo Bernardo já havia um entendimento de que haveria uma proposta de governo para uma solução definitiva da área de RH, no fato de que havia um entendimento de que no atual modelo jurídico e administrativo dos hospitais isso se tornava um fator de dificuldades e que precisaria ser enfrentado de uma outra forma. Dentro dessa lógica, nós temos algumas ações que foram tomadas e fomos pressionados por dois grandes acordos do Tribunal de Contas da União, que eu acho que tem que ser colocados na mesa e lembrados. O acordo das fundações, que colocou claramente que as fundações de apoio das universidades estariam proibidas de continuar contratando servidores para colocar nos hospitais. E definiu uma data, da qual as universidades deveriam exonerar todos esses servidores contratados, chamados de forma irregular, através via das fundações de apoio. Então, este foi um marco a nível de governo, a nível de pressão nas universidades e a nível de pressão no próprio governo. Evidentemente, o governo, na sua dificuldade de tomadas de decisões de grande vulto, de grande volume, levou tempo para uma definição. Este acórdão foi negociado com o Tribunal de Contas e houve uma protelação com data limite em 2010. Dezembro de 2010 era a data limite para que isso acontecesse. No ano de 2009, uma outra auditoria do Tribunal de Contas da União
em nossos hospitais universitários, gerou um outro acórdão que fez várias recomendações ao Ministério do Planejamento, ao Ministério da Educação e ao Ministério da Saúde. Vou focar principalmente nas recomendações feitas ao Ministério da Educação, um pouco do Planejamento. Ao Ministério da Educação, eles colocaram como recomendação que o Ministério adotasse um modelo uniforme de gestão dos hospitais universitários, que utilizasse ou providenciasse um sistema de informação que pudesse dar informações online em tempo real e uniforme de todos os hospitais, que deveria cuidar da recuperação física, da recuperação tecnológica das instituições e que deveria promover mecanismos junto aos demais ministérios parceiros da melhoria do financiamento dessas instituições. Numa nota de recomendação ao Ministério do Planejamento, eles colocam como modelo a ser seguido o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que já era um modelo empresarial desde a sua origem, e isto fica como recomendação neste acordo no Tribunal de Contas do Então. São dois acordos que são marcos significativos para as consequências das políticas aí adotadas em seguida. Se vocês observaram, nós botamos nessa diapositiva uma sequência de ações, e a ação de recursos humanos foi a última, porque era a última que precisava ser uma solução tomada, e o governo aprontava para uma proposição definitiva dessa situação, para uma solução definitiva. Adiante. Alguns dados, mas que são importantes, do que foi feito no ano de 2011 com os nossos 45 hospitais, ou 46, porque o Hospital de Clínicas não entra nesse conto, porque ele já é uma empresa. Houve um investimento em 32 dessas unidades, num montante de 156 milhões em reformas físicas nas suas estruturas. Enfermarias, porta de acesso, unidades de terapia intensiva, centro cirúrgico. Então, como esse já era um recurso advindo de um decreto presidencial, assinado pelo presidente Lula, que instituía o programa de reestruturação dos hospitais universitários federais, o decreto 7020 de janeiro de 2010, este decreto define que o financiamento da rede federal de hospitais universitários deve ser compartilhada em 50% por cada ministério, Ministério da Educação e Ministério da Saúde. Até aquele momento, o Ministério da Saúde colocava 30%, o Ministério da Educação 70% do custo total desses hospitais. Então, este decreto define uma paridade entre os dois, e isso está tentando se chegar progressivamente com o aporte do recurso do Ministério da Saúde. Então, já em 2011, nós já tínhamos um aporte do Ministério da Saúde significativo, e nós investimos 153 milhões em reforma. Houve um diagnóstico de que 5 hospitais precisavam ser construídos ou reconstruídos. Quais são eles? Manaus, por o prédio estar condenado. Parte do prédio havia desabado, a laje que separava o segundo e o terceiro andar. Isso prejudicou, inclusive, o primeiro andar, fechando metade do hospital e condenando o resto do hospital. Então, ali há a necessidade de uma reconstrução total do prédio. Pelotas, que nós fomos, para surpresa nossa, chegamos lá e encontramos um hospital virtual. Por que um hospital virtual? Porque ele existe no papel, mas de fato ele funciona num barracão alugado que pertence à Santa Casa da cidade de Pelotas. E utiliza 2 enfermarias alugadas da Santa Casa como sua unidade de internação. Então, na realidade, ele não existe. Ele precisa ser construído. Conclusão de um hospital em Juiz de Fora, que já estava iniciado, um projeto de construção de um novo pronto-socorro para a Universidade Federal de Uberlândia, que atende uma região de 3,5 milhões de habitantes do estado, que é o único pronto-socorro público dessa região e que funcionava em situações caóticas. Então, foi um projeto
de construção de um novo hospital. Um novo hospital para Cuiabá, que o hospital também funcionava precariamente numa dependência cedidas pela Secretaria Estadual de Saúde, um hospital pequeno, de potencial pequeno, e era o único hospital público para todo o Estado. O único hospital público, não tinha nenhum outro aparato público, estadual, municipal, e era o Hospital Federal da Universidade. Então, esse também tem um projeto de construção. Então, para esses hospitais foram destinados recursos orçamentários, alguns foram licitados, um iniciou e o outro licitado e iniciado a construção, que é o de Pelotas. Os demais estão em processo de licitação. Existem já recursos orçamentários colocados pelo MEC em cada um desses hospitais para a continuidade da construção. Então, isso já está definido e garantido. Adiante, por favor. Então, nesse investimento inicial de construção e de reforma, nós tivemos um aporte de recursos de quase 178 milhões de reais. Adiante. Na área de recuperação tecnológica, também houveram grandes investimentos. Nós tivemos 2 grandes pregões e compras centralizadas de equipamentos de imagem e de equipamentos de centro cirúrgico e de UTI. Nós compramos no equipamento de imagem um montante de 188 equipamentos que vão desde 17 ressonâncias magnéticas, 27 tomógrafos multislices, 32 hemodinâmicas e raio-x telecomandadas, raio-x portáteis. Então foram 88 equipamentos que atenderam a rede, modernizando, porque nós tínhamos equipamento de raio-x que funcionava há mais de 35 anos nessas instituições. Um equipamento de 35 anos atrás ele é prejudicial à saúde, porque o nível de radiação dele é muito alto, os servidores estavam expostos a um nível de radiação muito alto, um tempo de exames muito longo e que não tinha justificativa para que isso continuasse e que havia necessidade de uma modernização. E nas UTIs, porque naquele momento era uma das políticas prioritárias do Ministério da Saúde, a rede de urgência e emergência, e os nossos hospitais precisavam de uma reestruturação na porta de entrada, nas UTIs, que é onde são desaguados esses pacientes da porta de entrada, e evidentemente nós temos que ter uma recuperação do centro cirúrgico para dar vazão a essa urgência toda que chega nesses hospitais. Então houve uma compra de 2.154 equipamentos, num montante de 72 milhões e 89 milhões, um total, pode passar o seguinte, de 162 milhões. Aqui tem um comentário que eu acho que é fundamental ser feito. Isso tem referência, é o custo final dos equipamentos em relação ao pregão. E com uma economia que vocês vão ver daqui a pouco, significativa. Só para vocês terem uma ideia, nós compramos uma ressonância magnética, que o preço de balcão, se nós chegarmos em qualquer um dos grandes fabricantes, custa em torno de 3 milhões e 400 mil reais um equipamento, que o preço de referência mais baixo que nós tínhamos de um registro de preço era uma compra feita pelo Hospital do Exército no Rio de Janeiro de 2 milhões e 400 e nós compramos 17 por 1 milhão e 600, 1 milhão e 500 e alguma coisa. Numa das disputas de pregão eletrônico mais emocionantes, eu tive a ocasião de acompanhar, onde 3 empresas disputaram segundo a segundo e uma ganhou por R$5 de diferença, por um lance de 1 segundo de diferença da outra, e a perdedora teve demissão do CEO da América Latina porque perdeu a guerra. Para vocês verem o interesse que a indústria tinha em colocar esses equipamentos em hospitais formadores, como são os hospitais universitários. Adiante, por favor. Na gestão houveram ações também significativas promovidas pela atual diretoria. Atendendo à recomendação do Tribunal de Contas da União no acordo sobre os hospitais, iniciou-se a transformação do sistema de gestão hospitalar que existe no Hospital de Clínicas,
E aqui vale a pena dizer por que escolhido do Hospital de Clínicas. Porque nós fomos procurar no mercado o que é a via de software de gestão hospitalar. Todos os softwares que existem prontos para comprar em prateleiras, eles são focados na parte administrativa e financeira do hospital, no faturamento, no ganho do lucro do hospital. O software do Hospital de Clínicas de Porto Alegre foi desenvolvido ao longo de 30 anos e ele é centrado no processo de assistência. Ele se inicia com o cadastro do paciente e aí inicia o prontuário eletrônico do paciente. E a partir do momento que ele passou pelo cadastro, ele passa por uma entrada, ou de emergência ou eletiva, por uma consulta de entrada. E aí se inicia o prontuário eletrônico dele. Se for no pronto atendimento, enquanto a enfermagem não fizer a sua consulta de enfermagem e preencher os dados, o paciente não sai da frente dela. A hora que chega o médico, se o médico não registrar tudo o que precisa, a história clínica, o exame físico, os exames solicitados e a prescrição, ele não faz o exame e ele não pega o medicamento. Então, é um encadeamento e tudo isso vai gerando um prontuário eletrônico. Todos os procedimentos registrados geram o registro no prontuário eletrônico e, paralelamente, já vão gerando o custo do procedimento e a produção da IH para constituir o dado final que vai feito de para o sistema do SH e para faturamento. Então ele tem uma lógica, isso foi a razão. Este software já está em grande fase de desenvolvimento e nós temos um piloto em 6 hospitais que já estão funcionando com ele. Na versão 3.0, a versão 4.0 está ficando pronta agora em junho, final de junho. São 17 módulos e esses 17 módulos já permitem uma gestão plena do hospital, no sentido desde agendamento de consulta no ambulatório, controle de retorno, todos os exames informatizados, com laudo informatizados, imagem trafegando diretamente invisíveis em qualquer terminal do hospital, controle de estoques, toda a dispensação de farmácia, faturamento ambulatorial, faturamento de internação e já todo o prontuário eletrônico com todo o controle de insumos hospitalares. Então isso está sendo disponibilizado e vai ser implantado em mais 10 hospitais e completado nesses 16. Então isso nós teremos aplicado até o final deste ano em 16 a 20 hospitais que são os candidatos e depende da nossa força e habilidade de implantação do software nas entidades. Houve um trabalho desenvolvido por sugestão do Ministério do Planejamento com o INDG em economias de compras públicas e foi um projeto que foi desenvolvido em 6 hospitais e isso também está sendo utilizado para conduzir o planejamento em outros. A política de compras centralizadas, e aí foi a grande inovação, porque nós fizemos as compras não comprando, estocando e distribuindo, era onde nós fazíamos o processo de compra com adesão na origem, o processo é feito centralizado, o contrato é na ponta, quem paga é a ponta com recurso garantido pela Poder Central. Então isso agilizou, deu credibilidade junto aos fornecedores e deu ganho em escala. Nós fizemos 6 pregões de insumos hospitalares, e aí nós focamos principalmente nos insumos de maior impacto. E aí nós temos que fazer um agradecimento a alguns hospitais nossos que disponibilizaram servidores seus para constituírem grupos de trabalho, para construírem esse processo de compra centralizado, para montarem os descritivos e com isso nós pudemos trabalhar de forma integrada e uma das instituições que participou ativamente nesse processo foi o Hospital de Clínica da UFMG, a quem nós temos que deixar claro esse agradecimento. E estes 6 pregões do preço de referência, que era o preço de menor preço em atas vigentes, nós conseguimos uma economia de 36%. Esta economia representou, faça o seguinte, por favor, uma economia de 113 milhões de reais em
6 tipos de insumos hospitalares. Se nós pensarmos que nós geramos em torno de 8.500 itens na maioria dos hospitais, e esta prática for estendida para outros quantitativos de insumos, nós podemos ver o quanto o erário público poderá economizar com ações de gestão dessa forma. Exemplo, por favor. Nos pregões de equipamentos, nós tivemos em 2 pregões uma economia de 56% do preço da referência. Nós conseguimos comprar praticamente pela metade do preço o conjunto de equipamentos. Isso deu um montante, pode tratar assim, de 180 milhões de reais. Se nós pegarmos 120 milhões por causa do outro, com 180, só aí, em 2 ações, nós tivemos uma economia de quase 300 milhões de reais no sistema. Então, todas estas ações da editoria, faça o seguinte, por favor, mostra o que vem sendo feito de forma centralizada. Isso vem sendo o alicerce de toda uma proposta que vem culminando com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Quando nós assumimos a coordenação dos hospitais, lá em 2009, início de 2008, no final de 2009, nós terminamos o ano com um custo do sistema de 3 bilhões e meio. Os 46 hospitais custaram para o governo 3 bilhões e meio. Em 2010, isso já saltou para 4.300, com já um aporte significativo de investimento, tanto do Ministério da Educação quanto do Ministério da Saúde. Em 2011, isso já saltou para 4.700. Em 2012, está em 4.800 e a projeção do custo do sistema pela empresa é em algo em torno de 7 bilhões de reais. Parece muito, não, é muito pouco para o investimento qualitativo que está se pretendendo dar para essas instituições, tanto na área de estruturação quanto na área de qualificação para produzir as suas atividades fixas. Exemplo, por favor. E, por fim, a solução do RH. E que, por decisão de governo, a solução do RH vem através da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Mas aqui cabe já uma ressalva ao primeiro acordo e ao segundo acordo do Tribunal de Contas da União, que questiona uma ação não sendo uma ação de terceirização simples. Quer dizer, eles não aceitam que a empresa seja só para contratação de recursos humanos, que isso caracterizaria a mesma situação das fundações de terceirização. Então, a empresa ela tem que ter outras ações de gestão também. A proposta está colocada, esta é a proposta de governo. Em cima dessa proposta, os órgãos de controle, o próprio TCU já deu uma refreada, mas não esqueçam do acordo das fundações. Se vocês não tomarem alguma ação, nós vamos executar o acordo. Então, nós temos que ter agilidade para que isso aconteça, e isso depende aqui. Eu vou abrir um parênteses. Eu estive há 45 dias atrás na Paraíba, numa audiência pública com um juiz federal que estava lá julgando uma ação do Ministério Público contra a União. Não deram réus o Ministério da Educação e o Ministério do Planejamento, com multa, inclusive, para os 2 ministros, se não houvesse um atendimento, onde o Ministério Público exigia a contratação imediata de servidores para que o hospital não fechasse. Nesta ocasião, foi apresentada o juiz, na sua abertura da sessão de conciliação, ele perguntou qual era a proposta de governo. O governo colocou a proposta, a universidade fez as suas considerações, o hospital fez as suas considerações de necessidade. Já era uma instituição que já tinha sido contemplada com temporários da União, que já tinham sido prorrogados por 2 vezes, e havia uma demanda do Ministério Público por uma prorrogação judicial por mais 4 anos. E o juiz disse, não, eu vou prorrogar até que vocês façam adesão à empresa.
E o pró-reitor, o vice-reitor da universidade, que representava a universidade, ele fez uma fala dizendo: não, a universidade precisa discutir a lei de criação da IBSERH. Não, senhor. A lei de criação foi discutida no Congresso durante um ano e lá era o fórum de discussão. A discussão que cabe à universidade é se ela vai aderir à empresa na semana que vem ou daqui a um ano. Essa é a que cabe na universidade, que a proposta do governo é clara. E a minha sentença é: eu prorrogo até a adesão, e não além de um ano. Então, existe um entendimento dos poderes que o governo está colocando à disposição das comunidades uma proposta de solução. E essa proposta está colocada e ela deve ser discutida a sua aceitação ou não. Adiante. Então, a IBSERH surge ao longo de uma série de ações para modernização da gestão, reestruturação da força de trabalho, reestruturação física, reestruturação tecnológica e reestruturação da gestão e da orçamentação desses hospitais. O que se espera desses hospitais universitários? Primeiro, que eles sejam excelência na assistência que eles vão prestar. E aí nós queremos realmente que os hospitais sejam de excelência, que eles sejam referências e que tenham qualidade. E ontem eu estava conversando com um dos diretores nossos do Mato Grosso, o Hospital Universitário Maria Pedrociano Mato Grosso, e que recebeu vários equipamentos, recursos para a reforma de toda a unidade de imagem, está lá. Ele que recebeu uma visita de pessoas de fora e foi mostrar o hospital, e quando ele entrou no negócio: mas esse aqui é só a ala privada, né? Não, esse é para atender SUS. Vocês atendem SUS nessa qualidade? É isso que o povo precisa, e essa é a qualidade que o povo precisa. Então nós estamos propondo uma transformação significativa do perfil dessa instituição. E o segundo marco fundamental é que esses hospitais universitários, que deverão ser excelências na assistência, eles devem ter as melhores condições para o ensino e a produção de conhecimento. Em momento algum a empresa pretende segregar ou separar essas atuações. É papel dos hospitais universitários assistir? É sim, por decisão de lei. Se nós formos buscar a Lei 8080, no seu artigo 4º, que diz que os hospitais públicos, independentes da sua vinculação de instância governamental, federal, estadual, municipal, ou de sua vinculação autárquica a essas instituições, constituem um sistema único de saúde. Então, se estes hospitais federais, do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, os hospitais municipais, os hospitais estaduais constituem um sistema único de saúde, eles têm uma responsabilidade assistencial, sim. Mas, por serem universitários, eles têm um outro papel fundamental, que é a formação de recursos humanos para este sistema de saúde e para a produção de conhecimento, que é o locus de produção de conhecimento, é o locus de pesquisa. Então, estas instâncias têm que estar garantidas, independente se ele é gerido pela instituição do universitário ou se ele é gerido por uma empresa pública de governo. Adiante, por gentileza. Então, a IBSERH está se preparando para a assunção da quantidade de hospitais que queiram aderir a ela. Uma portaria do ministro Mercadante, que ao tomar posse fez uma proposta de reestruturação da estrutura do Ministério da Educação e extinguiu nesta reestruturação a diretoria de hospitais e residências em saúde, criando apenas uma coordenação que fica vinculada ao secretário de Educação Superior e transfere todas as atribuições da antiga diretoria para a empresa. Então, a empresa, neste primeiro momento, ela vai trabalhar com 3 situações distintas. Os hospitais que já aderiram à empresa, contratualizaram com a empresa, os hospitais que estão aderindo à empresa e que ainda não contratualizaram, e com aqueles que ainda não tomaram essa decisão. Então, nós teremos essa atribuição de conduzir esse processo
ao longo dessa situação. Adiante, por favor. Quais são os passos para a implantação disso? Primeiro é a adesão, a manifestação da universidade, a adesão à empresa. Esta adesão vai gerar o quê? Um diagnóstico conjunto entre representantes da empresa, técnicos da empresa e pessoas indicadas pela universidade para se fazer um diagnóstico no hospital. E esse diagnóstico vai estabelecer todas as condições estruturais, físicas e de equipamentos, patrimoniais, a situação das demandas da instituição, são vários diretrizes, como nós vamos ver adiante. Este diagnóstico vai estabelecer algumas metas e vai daí gerar uma proposta de contrato. O contrato, ele tem um corpo básico geral que compõe qualquer contrato e uma série de anexos que serão os normatizadores do contrato. Então, se os senhores perguntarem, existe um contrato padrão? Não. Cada instituição terá um contrato de acordo com a sua perfil, com suas necessidades e com as suas características. E neste contrato vai rezar o quê? Quais as obrigações da universidade, da empresa para com a universidade, garantindo as condições, princípios da universidade, ensino, pesquisa e extensão, e quais os compromissos da universidade para com a empresa. Então, rezará toda a responsabilidade sobre o patrimônio dessa instituição, como ela está recebendo e como ela vai ter que entregar em algum dia, se for o caso, se for denunciado esse contrato. Mas se a empresa tiver que agregar patrimônio, construir, comprar equipamentos, como é que fica? Tudo que a empresa agregar, ela é de recursos públicos, uma empresa dependente do Tesouro Nacional, que está fazendo bens em instituições públicas. O que nós temos que deixar claro em qualquer lugar? As universidades federais são públicas, elas pertencem ao povo brasileiro. Neste momento, o professor Campolina responde perante a sociedade como responsável por zelar por esse patrimônio público. E se é recurso público que vai ser agregado em bem público, ele pertence ao bem público. Não tem por ser diferente. Estabelecido o contrato, vai se definir a equipe de governança local em comum acordo com a universidade, treinamento e apoio e monitoramento das metas que essa equipe tenha que cumprir ao longo do prazo. Adiante, por favor. Então, o diagnóstico será realizado por um grupo conjunto que envolverá a análise dos dados do sistema de informação e a análise em loco da confirmação daquelas informações e da situação real. Isto produzirá uma série de anexos que vão compor o contrato. Adiante. Em algumas dimensões. Quais são as dimensões que serão avaliadas por a equipe conjunta? Uma dimensão assistencial. Então vai se avaliar tipo de porta de entrada, porta do hospital, capacidade instalada, perfil, produção assistencial, indicadores atuais dos hospitais, necessidades. Vamos ter que conversar com o gestor de saúde, ver quais são as suas necessidades locais. Tem muitas instituições que existem necessidades que os hospitais não estão respondendo, existem situações que o hospital tem expertise e que o gestor também não assume essa necessidade. Então, tudo isso vai ser renegociado, tarifado. Mas para tal habilitação há necessidade disso, daquilo. Nós iremos, então, dar essas condições para que as habilitações possam acontecer. Certo? Vai ser feito também uma avaliação do perfil acadêmico da instituição, quais as suas necessidades para a graduação e para a pós-graduação, nas suas várias instâncias e necessidades, da estrutura física, adiante. Pode passar o próximo. De recursos humanos, detalhadamente o que tem, ou qual é o perfil desse recurso humano, qual é a necessidade desses recursos humanos, como é que o hospital está funcionando hoje, se ele está funcionando em plena capacidade, se ele está funcionando em capacidade parcial. Então, vai ser feito todo um diagnóstico e vai ser colocado
recursos humanos numa instituição, em qualquer ela que seja, para que essa instituição funcione 24 horas por dia, 365 dias no ano. Se nós temos um equipamento de ressonância magnética, esse equipamento ele tem que produzir 24 horas por dia. Se há necessidade de botar técnicos para trabalhar 24 horas por dia, vai ter que se colocar técnico para trabalhar 24 horas por dia. Então, este é o papel do dimensionamento de recursos humanos. Evidentemente, nós vamos preservar todos os interesses acadêmicos. Ontem à noite estava conversando com a professora Roxane. Por exemplo, vamos pegar os pós de clínica da UFMG. Qual é a necessidade de, vamos pegar um foco, ambulatório, de ambulatório para o ensino. Há a necessidade de tantas consultas, tantas atividades, tais áreas de atuação. Qual é o período necessário mínimo? Um turno, 2 turnos? Ótimo. Os outros, segundo, terceiro, quarto turno, pode trabalhar com força contratada para atender necessidades do sistema, fazer produção. Então, isto tem que ser preservado, tem que ser quantificado, tem que ser detalhado. Então, tudo isso vai compor o contrato final que vai definir como é que vai ser feita a correlação. Adiante, por gentileza. Adiante. Então, este diagnóstico vai levantar uma situação atual do hospital, vamos projetar qual seria a situação ideal para cada instituição, e para que isso aconteça, vai apertando, por favor, vai ser gerada uma série de metas para que isso aconteça. Vamos aqui na constituição das equipes locais de governança. Tem um compromisso muito claro, já assumido com os reitores, de que o superintendente do hospital é indicação do reitor. A forma como ele vai escolher para indicar é uma condição de cada universidade, mas é indicação de responsabilidade da autoridade maior da universidade. Esta pessoa, junto com membros da universidade, com membros da empresa, em cima de um perfil que será definido pela empresa para as demais instâncias de governança, serão escolhidas pessoas que melhor se adaptam a cada perfil desses. Qual é a diferença disso? São todas pessoas das universidades, das mais variadas áreas da universidade. Pode ser que nós tenhamos que o reitor nos apresente 1, 2, 3 nomes da área da administração para poder ser um administrador. Com expertise, se as pessoas toparem, tiverem o desafio, aceitarem o desafio, tiverem dentro do perfil, elas comporão essa equipe de governança. Todas as pessoas da equipe de governança terão um prolabore por parte da empresa. Então, consequentemente, eles terão que cumprir metas pré-estabelecidas pela empresa, e o dimensionamento do hospital ele vai propiciar que o hospital funcione, e aqui eu quero que vocês entendam bem o que eu vou dizer agora, independente dos docentes. Eu não quero dizer que os docentes são dispensados, não, muito pelo contrário. Os docentes serão a cereja do bolo nesse bolo. É o plus de qualidade que se espera que esses docentes possam dar na proposta. Na coordenação dos serviços, na orientação, na definição de políticas, na construção de protocolos. E aí nós vamos entender que protocolos nós vamos construir para uma rede, não só para uma instituição. Vamos usar muito o trabalho de câmaras técnicas no sentido de construir para um sistema e não só para um lugar. Evidentemente, a Federal de Minas Gerais já tem um grande dedicado, já tem várias normatizações, vários protocolos que já são adotados, inclusive por instituições de referência no país, como o INPOR, como outras instituições. Então isso vai ser absorvido, sim, com certeza. Esta equipe de implantação pode ser que ela se transforme em equipe de governança local. Isso é uma decisão que vai ser construída conjuntamente entre a reitoria e a empresa. Então, não, a mesma equipe que vai fazer a transição pode ser a equipe definitiva de governança local. Ou pode ser que não, isso é uma decisão que vai ser acordada com cada instância superior. Adiante.
O plano de reestruturação foi construído em conjunto com a EBSER, a equipe local, compreenderá os planos de reestruturação física, tecnológica, de recursos humanos, bem como a proposta do modelo de gestão administrativo financeiro e da gestão da clínica nessas instituições. Por quê? Porque esta é uma demanda que o Ministério da Saúde nos faz. Fortalecer as linhas de cuidado, a integralidade do cuidado, fortalecer a gestão clínica de integração multiprofissional, com a interface de referência e contra-referência, plano terapêutico, acompanhamento de toda uma construção da inserção desses hospitais no sistema de gestão pública da cidade. A EBSER vai disponibilizar a equipe de apoio para as instituições não tão qualificadas, para qualificação, treinamento, apoio, monitoração, e a avaliação será periódica das metas pactuadas. Nós vamos trabalhar com um contrato de gestão, com metas estabelecidas, resultados acadêmicos, resultados de produção científica, resultados de assistência, todos os indicadores na gama maior de todas as atribuições. Com isto, com certeza, nós teremos situações de instituições de excelência. E trazendo estes hospitais na sua essência, e aí nós estamos falando de uma rede que vai do Manaus ao Rio Grande do Sul, onde instituições públicas nossas são a única referência importante no sistema de saúde do Estado. Às vezes não tem nem instituições privadas compatíveis para fazer uma assistência à saúde dessa população, até grandes capitais, onde ele é uma referência em situações excepcionais de alta complexidade, situações terciárias de assistência e quaternária e assim por diante. Então, é o que se espera, essa excelência. Excelência que na década de 60 e na década de 60 era por onde era introduzida no país todo o conhecimento e toda a nova tecnologia, e que hoje, infelizmente, acontece através dos grandes hospitais privados brasileiros. E com os nossos docentes fazendo nesses hospitais privados. Por que nós não podemos recuperar isso para o hospital público e ser o hospital público a porta de entrada das novas tecnologias, do ensaio das tecnologias duras e moles e assim por diante? Este é o nosso papel. Este é o papel do hospital universitário. Este é o papel que o governo está propondo para essas instituições. Acho que isso já foi dito, gente. Estamos aí à disposição depois de um diálogo. Acho que a ideia era apresentar em essência, de uma forma bem sintética e rápida, quais são as proposições, qual é o objetivo, o que se pretende. Não é destruir nada, é construir, é trazer para um patamar diferenciado. É um desafio, e a gente tem tido várias reuniões, principalmente com o planejamento, com a diretoria de estatais, e aqui eu acho que vale a pena a gente destacar uma coisa, até para deixar claro. O governo federal tem dentro do Ministério do Planejamento uma diretoria que cuida só das estatais. Existem dois grupos de estatais. As estatais dependentes do Tesouro Nacional e as não dependentes do Tesouro Nacional. As estatais dependentes do Tesouro, elas são financiadas exclusivamente por recursos oriundos do Tesouro Nacional. A EBSER é uma estatal dependente do Tesouro Nacional, diferente de outras empresas. Banco do Brasil, Petrobras, que são empresas não dependentes e que podem buscar recursos no mercado. Então, isso é um divisor de águas, já está definido em lei. Todo recurso aportado à empresa será oriundo do governo, oriundo do Tesouro, via Ministério da Educação, via orçamentação extra para o recurso humano que vai ser contratado pelo plano de cargos e salários que está sendo discutido com o DEST, que é a diretoria de estatais, todos os recursos do Ministério da Saúde, que são oriundos do Fundo Nacional de Saúde, então é só recurso público,
para uma prestação de serviço público. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. Então, estamos depois à disposição para um bate-bola, conversa, tenho certeza que teremos aqui uma conversa de nível. É uma universidade de referência para o Ministério da Saúde, é uma universidade de referência para o Brasil, para o Ministério da Educação. Então, nós temos aqui, com certeza, uma proposta de amadurecermos, e isso é só um primeiro start de uma conversa. Haverão muitas, com certeza, professor Campo Limpo. E eu espero que eu tenha atendido à sua expectativa e dos seus pró-reitores e dos membros diretivos dessa instituição. Estamos aqui abertos, teremos resposta para aquilo que nós temos respostas, para aquilo que nós não temos resposta, nós vamos ser muito claros em dizer não temos essa resposta ainda, que infelizmente muitas respostas dependem do meu companheiro do Ministério do Planejamento, que ainda está analisando todo o nosso plano de cargos e salários. Tá ok? Muito obrigado.